Alô, bom dia! Vamos continuar com as questões da aula 20. Já fizemos a questão 1. Agora passamos para a questão 2. 18ª potência desse número. Então aqui na primeira linha já está escrito de acordo com a potenciação, elevado a 18. E de acordo com a regra da potenciação de complexos, o 18 vai aqui para o módulo, então o módulo fica elevado a 18 e o argumento fica multiplicado por 18. Ao elevar a 18 aqui, simplificamos por 6, ficando 18 por 6 igual a 3, por isso 2 ao cubo. E o radical desaparece porque 6 por 6 dá 1. Então 6 dividido por 6 dá 1, desaparece a raiz. 18 dividido por 6 fica 3, portanto 2 ao cubo. Aqui dentro temos 18 nonos. 18 nonos nada mais é do que 18 dividido por 9, que dá 2. Ficando cosseno de 2π mais i seno de 2π. Cosseno de 2π é 1. E seno de 2π é 0. Então, substituindo cosseno de 2π por 1 e seno de 2π por 0, fica 8 vezes 1 somente, né? O i desaparece. Portanto, a resposta é 8, letra B. Questão 3. Aqui, para dar início, comecei calculando as potências. Nós temos uma potência ao cubo no numerador e uma potência à quarta no denominador. Então, já escrevendo aqui como se faz, 3 ao cubo e depois 3 vezes 20, ficando 27 cosseno de 60 mais i seno de 60. Correto? Bem tranquilo. A outra potência, 2 à quarta, depois 4 vezes o argumento. Então, 16 cosseno de 40 mais i seno de 40. Aí a expressão fica desse jeito aqui. 27 cosseno de 60 mais i seno de 60. Ali eu escrevi esse 1 só para ilustrar, não precisa escrever. Cosseno de 25, seno de 25 já estava. E o denominador que obtivemos lá em cima. Então aqui temos primeiramente a multiplicação em cima no numerador, ficando 27 vezes 1, a gente multiplica os módulos, soma os argumentos, 60 mais 25 deu 85. Repetimos o denominador e agora fazendo a divisão, teremos 27/16, que não é divisível, e a subtração dos argumentos, então 85 menos 40 deu 45. Ao substituir, obtemos isso aqui, certo? Raiz de 2 sobre 2, que é seno e cosseno de 45, já que são iguais. E fazemos a multiplicação. Apesar de estarem escritos dois denominadores aqui, vocês precisam entender que eles valem para as duas expressões, porque é uma soma. Por isso só deu 32 aqui. 16 vezes 2, 32. E sumiram os denominadores, certo? Vocês podem fazer em outra ordem, que vai dar a mesma coisa. E aí, eu ainda coloquei em evidência a raiz de 2, certo? A verdade, vocês poderiam ter colocado já a raiz de 2 sobre 2 em evidência, e aí fazer a continha, certo? Já que aqui tem raiz de 2 sobre 2, aqui tem raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2 vai em evidência, e aí fica em cima a raiz de 2 e embaixo fica o 32. Aqui eu só separei de uma forma um pouco diferente, para quem não entendeu a questão de colocar em evidência, mas eu posso colocar em evidência direto, certo? E daí simplesmente fazer a conta. E essa então é a nossa resposta. Questão 4 não é tão difícil quanto aparenta. A jogada é que precisa transformar em forma trigonométrica, porque sendo o expoente n, 1 mais raiz de 3 elevado a n é um binômio de Newton que a gente não sabe aonde vai parar. Então, a gente simplesmente transforma isso em forma trigonométrica, que fica bem fácil. Fazendo essa transformação, a gente obtém então o módulo ρ igual a 2 e o argumento θ igual a 60 ou π sobre 3 radianos. Eu deixei em graus para facilitar aqui o entendimento. Aplicando a potenciação nesse número, nós vamos ter 2 elevado a n e
n vezes os argumentos, né? N vezes 60 para cosseno e seno, correto? Então eu estou fazendo uma forma um pouco mais direta aqui. Eu já transformei e já botei a potência, correto? O número seria somente 2 cosseno 60, mas eu já botei o n para encurtar um pouco a resolução. Muito bem. Esse número precisa ser real. Para que um número complexo seja real, a parte imaginária deve desaparecer. Ou seja, isso aqui deve desaparecer. Para que isso desapareça, é preciso que seno de n vezes 60 seja zero. Então, quem pode dar zero? Quem são os caras cujo seno é zero? É 0 graus, 180 graus, 360 graus e assim por diante, até o infinito. São apenas os dois pontos no eixo x, 0 e 180 e assim por diante. Mas ele quer o menor n positivo. Então, usando o primeiro valor, que é o 0, n vezes 60 igual a 0, vai ficar n igual a 0 dividido por 60, n igual a 0 não convém. Vai dar n igual a 0, mas nós não queremos n, nós queremos n positivo. Não queremos 0, queremos n positivo. O próximo, então, já vai dar certo. N vezes 60 igual a 180 vai nos dar n igual a 3. Portanto, convém, e essa é a resposta. Na questão 5, temos uma moedinha. Ela divide o círculo em 7 partes. O círculo tem um raio R, que a gente não sabe qual é. Então, nós vamos considerar que cada parte tem 2π sobre 7, já que 360 sétimos também não é um número divisível, usei radianos, 2π sobre 7, mesmo porque as alternativas também estão em radianos. Então, aí temos a distância de um ponto até outro, 2π sobre 7. E a distância do ponto até o centro é o módulo ρ. Portanto, a gente vai criar os nossos afixos. Queremos o afixo de z. Então, nós vamos chamar z de r cosseno θ mais i seno θ, que é o primeiro ponto. O b, que é lá em cima, exatamente onde está 90 graus, é z vezes v. Então, z vezes v já é o resultado. Então, já tem também até o b, o módulo é r, só que o ângulo agora é θ, o primeiro, do A, mais um pedaço de 2π sobre 7 radianos, certo? Então, z vezes v ficou escrito dessa forma aqui, ó, ok? Agora, imaginem que esse z que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividir, certo? Sendo que esse aqui é o formato dele, r cosseno θ mais i seno θ. Ao ir para o outro lado dividindo, a expressão fica assim. Vocês entenderam? Vejam, o z é esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui, ó, tá legal? Então, ele vai para o outro lado dividir, correto? Nessa divisão, r dividido por r vai dar 1, porque a gente divide r por r, né? E o que a gente faz na divisão com os argumentos? A gente subtrai. Então, ficou θ mais 2π sobre 7 menos θ. Portanto, nós vamos encontrar com essa expressão o valor W igual a cosseno de 2π sobre 7 mais I seno de 2π sobre 7, que é a resposta da nossa última questão dessa aula. Façam as tarefas dessa aula direitinho, porque vocês podem observar que a divisão tem uma aula especial só para ela. Então, a gente vai procurar explicar a divisão bem detalhadamente para vocês entenderem a divisão. Mas, para entenderem a divisão, precisam dominar cada vez melhor essas brincadeiras aqui de somar os argumentos, multiplicar os módulos, etc. Né? As regrinhas que a gente aprendeu no início dessa aula. Ok? Então, por hoje é só. Tchauzinho!